Neste exato momento, em Miami, continuam as negociações-chave entre as delegações ucraniana e americana sobre os pontos do plano de paz. Informa-se que, na reunião com a delegação ucraniana, os Estados Unidos da América querem aprovar 3 questões-chave não resolvidas em relação ao que eles chamam de troca de territórios com os russos e as garantias de segurança para a Ucrânia. Mas outra questão que preocupa muito os americanos é a realização de eleições na Ucrânia após a assinatura do acordo de paz. E aqui é muito importante acompanhar o que está acontecendo. Após as negociações com a delegação ucraniana, Steve Witkoff e Jared Kushner levarão todos os pontos do plano de paz acordados em Miami para Moscou, onde serão discutidos com o ditador Putin. O Kremlin já declarou que o ditador russo Vladimir Putin terá uma reunião com Steve Witkoff antes de sua visita à Índia. Por volta de 4 ou 5 de dezembro, surgem os primeiros detalhes das negociações entre Ucrânia e Estados Unidos. E como ficou sabido, o enviado do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o ministro do Exército, Daniel Driscoll, tentou assustar a Ucrânia e seus parceiros europeus com o agravamento do acordo de paz, dizendo algo como: quanto mais vocês pensarem, pior isso vai ficar. Ele também exigiu que a Ucrânia cedesse seus territórios, e agora fontes na Casa Branca admitem que sua equipe está pressionando fortemente a Ucrânia para que assine rapidamente um acordo de cessar-fogo. E neste episódio eu vou explicar por que eles estão com tanta pressa. Sou Alexei Pitt e vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso é muito importante para o crescimento no YouTube. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitch News, o link está na descrição deste vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links de pagamento na descrição deste vídeo. Neste momento, Ucrânia e Estados Unidos da América conduzem nova rodada de negociações sobre o plano de paz em Miami. A delegação da Ucrânia é liderada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov. Na delegação também estão o chefe da inteligência ucraniana, Kirill Budanov, e o conselheiro de Yermak, Alexander Bevis, incluindo representantes do Estado-Maior, Forças Armadas da Ucrânia, Serviço de Inteligência Externa, Ministério das Relações Exteriores, Serviço de Segurança da Ucrânia e Ministério da Defesa. É interessante que desde o início das negociações houve uma certa confusão, e ela permanece até agora. Por exemplo, Rustem Umerov inicialmente publicou uma postagem dizendo que as negociações começaram, mas depois, por algum motivo, ele a apagou. Depois, por volta das 17h30 no horário de Kiev, começaram a aparecer mensagens de que as negociações haviam terminado. Depois viu-se que era só uma pausa e as negociações continuaram. E essa estranheza, mostra o quão tensa é a atmosfera dessas negociações. De acordo com o Axios, os Estados Unidos da América buscam aprovar 2 pontos pendentes em reunião com a delegação ucraniana em Miami: territórios e garantias de segurança para a Ucrânia. Especifica-se que, durante as negociações em Genebra no último fim de semana, Ucrânia e Estados Unidos da América chegaram a um acordo de princípio sobre todas as questões, exceto 2: territórios e garantias de segurança. Inicialmente, supunha-se que essas questões seriam discutidas entre Donald Trump e Vladimir Zelensky. Mas já se sabe que o próprio Zelensky agora está se preparando para voar para a França para um encontro com líderes europeus e não para Washington para um encontro com Trump. Um funcionário americano afirmou que a Casa Branca busca eliminar divergências sobre territórios e garantias de segurança. Mas além disso, o Wall Street Journal escreve que nas negociações na Flórida estão sendo discutidos os prazos para a realização das eleições na Ucrânia. Além da questão, como eles chamam, da troca de territórios com a Federação Russa. Lembro que essa definição está errada, pois não vamos trocar nada com os russos. Troca de territórios com os russos seria se, por exemplo, nós entregássemos a região de Donetsk e os russos nos dessem a região de Belgorod. Isso sim é uma troca. O que os americanos chamam de troca não é uma troca, é comércio com o território ucraniano. A delegação ucraniana, liderada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa Rustem Umerov, como vocês sabem, já está há algumas horas em Miami. E do lado americano participam dessas negociações o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, depois Steve Witkoff e o genro do presidente dos Estados Unidos da América, Jared Kushner. Agora parece que existe o cargo de genro do presidente. Isso. Essas negociações ocorrem no clube de golfe exclusivo de Steve Witkoff Shelby.
Bem, sabe, eu realmente espero que seja Marco Rubio quem mantenha um tom mais ou menos adequado nas negociações. É fundamental acompanhar as negociações, pois Witkoff levará o plano acordado em Miami para o encontro com Putin em Moscou. O Kremlin informou que o ditador russo Vladimir Putin se reunirá com o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, antes de visitar a Índia. Por volta de 4 ou 5 de dezembro, cerca do dia 4, o Kremlin não informa a data exata. Lembrem-se, nas negociações em Miami hoje, Steve Witkoff está participando e apoia diretamente os interesses russos, como mostram suas ações e a mídia ocidental. Por exemplo, Witkoff ficou conhecido por sabotar o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. A Bloomberg escreveu que eles publicaram a transcrição das conversas de Steve Witkoff com o assistente de Putin, Yuri Ushakov. E nessa conversa, o funcionário americano E esse vazamento das conversas indignou senadores e políticos americanos, que começaram a exigir a demissão de Witkoff. Mas a Casa Branca demonstrativamente ignorou essa indignação e depois até saiu em defesa do seu negociador. Mas o próprio Trump, apesar de todos os escândalos, declarou que não há nada de grave. Witkoff segue nas negociações e na próxima semana irá a Moscou, mas como dizem, não é só ele. O enviado do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o ministro do Exército dos Estados Unidos da América, Daniel Driscoll, tentaram assustar a Ucrânia e seus parceiros europeus com o agravamento do acordo de paz. Ele também exigiu que a Ucrânia cedesse territórios aos russos, segundo o Financial Times. Em particular, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergei Kyslytsya, disse à publicação que Driscoll parecia, abre aspas, ativo, interessado e disposto a ouvir. No entanto, a conversa em Kiev não foi tranquila e um dos altos funcionários da Europa descreveu o tom da reunião. Driscoll depende do caderno junto com o que não foi entregue full filme, AV. Junto com ele não pode ser culpado. Ao mesmo tempo, ele não deve, culpado nisso, não será culpado entre si. Endereço. Kohl afirmou que os territórios que a Ucrânia não quer entregar acabarão ficando nas mãos da Rússia de qualquer jeito. Ele também tentou ameaçar com o agravamento do acordo e em seguida vou citar Driscoll. Existem cidades e locais que são objeto de disputa e que acabarão nas mãos da Rússia, é apenas uma questão de tempo. Se não reconhecermos isso, devemos decidir sobre a luta. Quantas vidas você sacrificaria? O acordo não vai melhorar com isso, ele vai piorar. Antes de tudo, essa é totalmente a retórica de Moscou, do Kremlin. 11 anos de guerra da Rússia contra a Ucrânia nos mostram que quanto mais o tempo passa, pior vai ficar para vocês. Depois não vamos chegar a um acordo. Em segundo lugar, Driscoll deve lembrar que não existem territórios disputados nesta guerra, existem territórios ocupados e é sobre isso que há disputa. Por exemplo, na guerra entre Tailândia e Camboja, lá sim existem territórios disputados, porque aqueles países não conseguem definir a fronteira há várias décadas. E nas fronteiras, Liusted e Passonfed, lá também há amplitude de deportação. Na Organização das Nações Unidas, Nin congelou Moscou, vai se reunir e o Type Jesus. Orgulhar-se-me. A disputa por territórios não é uma disputa por territórios, é uma guerra dos russos selvagens contra a Ucrânia livre, que disse que não vai mais seguir o mesmo caminho desses russos selvagens. Bem, de modo geral, depois dessas negociações em Miami, a principal notícia para os ucranianos será se a delegação da Ucrânia em Miami concordou ou não com concessões territoriais. Aqui é preciso acompanhar atentamente o que está acontecendo, por isso vou deixar reticências aqui. Sua opinião? Suas conclusões? Escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.